Tudo ok. Então, vou ler a convocação. Tá? Convocação, Montes Claros, 28 de abril de 2025. Prezada conselheiro e conselheira. O presidente do Conselho Municipal de Saúde de Montes Claros, no uso de suas atribuições legais, convoca a Vossa Senhoria para a 253ª reunião extraordinária deste Conselho. Data 30 de abril de 2025, quarta-feira, horário das 15h30 às 17 horas, local, reunião virtual. Tá? Expediente, justificativa de ausência. Alexandre. Presidente, justifico a ausência dos conselheiros Mariana Cristina Meira Cambuí, por motivo de dificuldade de horário. Conselheiro Jamilson, em virtude de campanha de vacinação, está participando de questão de trabalho também. Silvânia, ela talvez entrar parcialmente ou não, acho que ela já esgotou o tempo dela, talvez na última, mas ela justificou a ausência também por questão de demanda de saúde. Marilda também justificou a ausência, está em viagem. E a Sandra Vanelli também, ela justifica a ausência por uma reunião que ela está tendo interna. Se eu não me engano, aqui só para poder complementar, Sandra Simone também pediu para eu poder comunicar que ela não pôde estar presente. E aí também ficam essas 6 pessoas justificadas até então. O Valdeci também justificou lá no grupo, não justificou? Eu não recebi aqui pelo canal Eu oficial acho de que ele, comunicação de eu acho que ausência, ele não. justificou lá no. Acho que ele justificou no grupo. Palito e Edmilson acho que também. Mas depois a gente confere, né? Não localizei, não. É, Acabei de olhar aqui, só se for mais para cima. Mas de qualquer forma, eu vou confirmar. comunicados. Comunicação informe. Então, presidência. Primeiramente, o informe em relação a não. Que a gente não conseguiu convocar a reunião extraordinária para tratar do assunto das unidades com horário estendido. Né? Apesar da mesa diretora ter feito o debate e entendido a necessidade da pauta já estar sendo debatida, mas a gente não tinha ainda os elementos necessários para fazer esse debate. E por ser uma decisão de gestão, há uma necessidade de um posicionamento da gestão em relação a essas unidades, certo? Então, a gestão precisa se posicionar se ela vai ter um posicionamento para fechar as unidades, ou seja, para as unidades funcionarem no horário comercial, ou se as unidades vão permanecer no horário estendido. Então, isso é uma decisão de gestão e, consequentemente, a partir dessa decisão, nós vamos fazer os debates da necessidade de se manter essas unidades abertas ou não, né? E a necessidade do que é preciso para garantir o real funcionamento dessas unidades. Tá certo? Então, acho que a gente não pode, apesar do anseio de todos para que a gente resolva essa situação o mais rápido possível, mas ela, por ser uma decisão de gestão, né, e o conselho ele não foi comunicado e nem não houve um levantamento da gestão em relação a esse assunto, acho que é o mais prudente a gente aguardar a resposta oficial do gestor para que a gente possa fazer as discussões necessárias. Tudo bem? Então, esse é um informe. Outro informe importante, eu acho que todos aí têm. Ah, já tem tido a notícia em relação à nossa conferência, né? Quinta Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, etapa macro regional norte. Nós tivemos muitos êxitos, mas também alguns problemas, e problemas pontuais que o Conselho precisa aprender com essas dificuldades para que a gente não fique mais numa situação de desconforto, né, dentro da perspectiva do controle social.
Então, acho que, primeiramente, eu acredito que nós precisamos ter um engajamento mais firme de nós, conselheiros, nesse movimento das plenárias, dos encontros com a comunidade, né, das conferências, das pré-conferências, da participação mais ativa junto aos controles locais. Eu acho que nós temos pecado em relação a isso, então isso é uma crítica que eu faço a nós como um todo. E nós temos desenvolvido muito um debate qualificado nas nossas reuniões extraordinárias e ordinárias, mas que a gente ainda não tem feito uma participação ativa junto à sociedade civil organizada e à população em geral. Acho que a gente precisa começar a pensar melhor um mecanismo de estar mais próximo e mais presente dentro desses debates e aproveitar melhor essa perspectiva das conferências e dos espaços de debates coletivos, né? Então, para que a gente não passe a ser um conselho que debata situações fora do contexto da realidade da necessidade da população. Então, acho que isso é uma crítica que a gente precisa fazer. Esse, infelizmente, nós não tivemos uma participação maciça dos conselheiros nas pré-conferências, né? Eu sei que todos têm compromissos, têm atividades, têm outras responsabilidades, mas a gente precisa começar a entender a importância de estar mais ativo e mais participativo nesses locais, né? Agradecer aos que estiveram presentes, que fizeram grande transformação e contribuíram com o processo de desenvolvimento das propostas e acompanhar também, ajudar as pessoas que eram recém-chegadas nessa perspectiva do controle social de participar. Em relação, nós tivemos um problema sério, que foi a questão das diárias, né? E um problema que, desde o início, nós já entendíamos que seria um gargalo das conferências, né? Primeiro, pela falta de expertise nossa em relação a esse processo de convocação e de presença de conselheiros de outros municípios em Montes Claros, a, a falta de uma previsão legal, Arma Verde, Beleza? tudo bem. A Farma Verde está na reunião Era na outra reunião, né? Anterior. Houve uma alteração de horário da reunião. A reunião da programação da programação anual de saúde foi mais cedo. Tá? Então nós tivemos esse problema significativo em relação às diárias, em relação ao pagamento e o empenho, que nós precisamos entender e, às vezes, começar a questionar alguns prazos e algumas regras, porque a gente precisa, dentro dessa experiência, levar um projeto de lei, né, ou ao prefeito, ou aos vereadores, para adequar a legislação, para que ela possa atender às necessidades do conselho também, que eu acredito que esse processo de conferência macro-regional deve ser uma nova tendência do controle social. Então, acredito que a gente precisa evoluir nisso aí. E a gente fica muito triste também, porque nós tínhamos um recurso aí de 293 mil reais para gastar, para garantir uma qualidade, uma atenção melhor aos delegados e conselheiros na Conferência Municipal, a Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora em Montes Claros, e nós não tivemos a capacidade logística e estrutural de
de conseguir empenhar esse valor. Nós provavelmente foi um valor de 70 mil reais gasto, dos 293 mil reais disponíveis. Então, a gente não pode dizer que nós tivemos uma economia, né? Porque economia a gente tem quando a gente realiza o processo com todas as questões pensadas, analisadas e com preço mais em conta. Na verdade, nós deixamos de desempenhar determinadas atribuições e garantir melhores condições aos delegados por a incapacidade de tempo e de estrutura para que a gente pudesse conseguir aplicar esse recurso de forma adequada, né? Então, quero também, como na presidência, agradecer a todo o empenho dos servidores e colaboradores da Secretaria Municipal de Saúde e as articulações que o coordenador de apoio ao Conselho, Márcio, realizou para que essa conferência acontecesse também, né? Porque nós não íamos ter nem o local e algumas estruturas, né? Banner, questão artística, som e outros recursos que eram necessários se não fosse uma articulação e conseguir isso de forma sem custos para o controle social. Então, na hora que a pessoa fizer a análise financeira e falar que a conferência foi um grande sucesso em relação às defesas das teses, a participação popular, a participação dos delegados, né, a organização, o local, às vezes vai ficar escondido que, na verdade, a gente não teve a capacidade como controle social, né, e com as estruturas que nós temos hoje, utilizar o recurso de forma adequada para a gente potencializar tanto as ações do Conselho quanto a visibilidade desse Conselho. Então, e nós temos ainda muitas pessoas que não receberam a diária e nós vamos ter que encontrar um mecanismo para poder buscar soluções, que sejam no município de Montes Claros ou que seja no governo do estado. Tá bom? Então, esses são meus informes da presidência. É a secretaria executiva, algum informe? Nenhum informe propriamente não, presidente, só para poder complementar aqui com dados, só para ilustrar um pouquinho, a gente teve um gasto de cerca de 30,17% do que a gente tinha, e aí tudo isso só reforça o que o presidente acabou de falar. E quando a gente estiver mais munido dessa expertise para poder providenciar as operações que o Conselho precisa fazer, a gente só tem a ganhar com o tempo, cada vez mais. Cada coisa que aconteceu trouxe muito aprendizado. Então é só para poder trazer isso aí. Porém, 70% ainda de toda a verba que veio, a gente poderia ter usado para poder ainda fazer mais coisas se a gente soubesse e tivesse condições de poder estar atuando, né? Então é só para poder reforçar esse ponto mesmo com esse exemplo. Márcio. Agora, aos conselheiros. Márcio. Senhor presidente, colegas conselheiros, secretário executivo Alexandre, boa tarde. Então, presidente, dentro da contextualização que o senhor fez, muito bem apanhada em algumas questões relacionadas à conferência, é importante ressaltar que, primeiro, ela foi pactuada pela gestão municipal ainda no ano passado. E a disponibilização do recurso ocorreu em dezembro do ano passado, tornando o recurso um saldo de superávit para a saúde, onde ele teve que ser readequado esse ano, né, levou um tempo, e que depois o próprio Conselho Estadual de Saúde, ele mudou a regra, né? A gente estava com a programação pronta, a priori o transporte e hospedagem dos delegados era por conta do município de origem, depois passou a ser responsabilidade de Montes Claros. Montes Claros, por passar a ter que custear hospedagem e alimentação, precisou mudar o plano de ação,
E essa mudança se deu a partir de faltando 40 dias para a conferência, né? Um espaço muito curto, né? Lembrando que dos 67 delegados que vieram, que ainda não receberam diárias, alguns deles, uma grande parte, se não me engano, quase, né, uma totalidade, eles encaminharam suas solicitações posteriormente, né? E a gente está trabalhando no sentido de ver qual seria a melhor condição. Eu creio que a condição mais breve, mais adequada, é tão logo prestar contas e devolver o recurso para o Estado, que o Conselho Estadual utilize para fazer o repasse. Uma vez que a legislação de Montes Claros, que para pagamento de diária, ela é bem antiga, ela é de 2009, do então prefeito Luiz Tadeu Leite, né? Então, assim, a gente precisa entender que esses repasses, a grande maioria foram feitos, 154 foram feitos, né? Houveram algumas devoluções de solicitação depois corrigidas, mas olhando por esse lado, a gente também, né, com relação a essa questão de recurso, a gente ficou um pouco refém dos prazos, né? Abrir processo licitatório era praticamente impossível dentro do prazo que foi convocada a reunião, a conferência, porque o ano contábil do município ele começa um pouco mais à frente, ele não começa em janeiro, né? Então abrir todo o ano contábil e posteriormente dar entrada no processo licitatório era muito difícil, né? Então, assim, nós precisamos nos adaptar e muito com relação a isso, com relação às demais questões, né, exatamente por conta da licitação, por conta de processo de dispensa de licitação, a gente teve as dificuldades, né, a confecção dos banners, o aluguel do som, né, o aluguel do veículo para transporte dos marus e caboclinhos que participaram, e outras despesas menores, mas quem teve aí que conseguir um patrocínio de cerca de R$ 1.750 por fora para que nós pudéssemos garantir, né, toda a programação. Deu tudo certo com relação a isso, não faltou nem o som, nem o pessoal, nem a questão estrutural dos banners, né? Mas é importante ressaltar também que não faltou por parte da administração empenho, faltou tempo hábil e a questão do recurso estar disponibilizado, né? E quando o Conselho Estadual vai lá e muda a regra, a gente lembra que na nossa segunda reunião ordinária a gente expôs como é que estava a programação. Já tinha programado buffet, já tinha programado serviço de hotelaria, já tinha programado toda a estrutura que a gente começou lá atrás, e quando mudou a regra, a única opção que tinha, mais viável, era o pagamento das diárias. E desses 200 e alguma coisa, 154 foram efetivadas. Uma outra questão também, né, que há de se levar em conta, é que ainda assim, né, com todas essas dificuldades, a conferência conseguiu mobilizar um número grande, não só de delegados, né, mas de participantes, né, conseguiu mobilizar várias autoridades, Câmara Municipal em peso, deputados estaduais, federal, né, participação do vice-prefeito, do prefeito e demais autoridades, e ela deu uma visibilidade bacana para a região Macronorte, que a gente tem que trabalhar agora para garantir que esses delegados aqui eleitos e que as propostas possam estar presentes e bem representadas na conferência estadual. Alexandre. Oi. Queria pedir para coordenação, para o Márcio, me manda essa lista, eu não tenho, Márcio, do pessoal que ficou de receber, mas não recebeu. Aí a gente estava precisando dela também. Aí, se possível, me encaminha. Então vamos partir para mais algum conselheiro?
Então vamos partir para a nossa pauta. Convocação das plenárias locais e do Plano Municipal de Saúde 2025-2028. Lembrar que na primeira reunião ordinária do Conselho, nós apresentamos o plano de trabalho, né? Presidente, só um adendo, uma correção, é 2026, 2029, como o Bruno foi explitou na reunião passada, porque a 2025 já foi aprovada. Tá, a gente altera. 2020... 2026, 2029. Não, na verdade, nós vamos ainda debater isso, 25 a 28. 25 já foi contemplada, presidente. É porque é Por isso que o Bruno 23, 25 e aí vai ser 26, 28, não era isso não? 26, 29? 26, 29, isso. Tá. Não, 25, vamos lá, depois a gente vê isso. Porque o plano, ele é do primeiro ano da gestão ao último, não, do segundo ano da gestão ao último ano, isso mesmo. Vamos lá. Então, a convocação, então, como presidente do Conselho Municipal de Saúde, eu queria passar as datas para vocês definirem de conhecimento e depois a gente aprova e eu faço a convocação, tudo bem? Combinado assim? Então, a nossa plenária municipal, ela está prevista para acontecer dia 18 de junho de 2025, de 7h30 às 19h30, tá? Então, a plenária municipal para a elaboração e aprovação do relatório final do Plano Municipal de Saúde 2026-2029. Ok? Nós teremos as plenárias locais do Renascença, dia 12 de maio, às 19 horas, do Vilagem do Lago, dia 13/9 de 2020, 13/5, às 19 horas, Delfino Magalhães. Farley, questão de ordem aí, presidente, eu te mandei no WhatsApp lá, as datas, dá uma olhada lá que eu te mandei mais cedo, você pediu para confirmar. A gente começa a partir do dia 26. 26, 27, 29 de maio, 2, 3 e 5 de junho, 9 e 10 de junho. Peraí. Te mandei no WhatsApp pela manhã, quando a gente estava conversando. Só um minuto. Ah, tá. Eu imprimi o errado. Deixa eu só imprimir aqui. Então, vamos lá. Então, nós... Voltando, porque houve uma mudança. Então, o primeiro local é o Independência, dia 26/5, tá? 19 horas. Delfino Magalhães, dia 27/5. Renascença, dia 28/5, tudo às 19 horas, tá? Dia 29/5, Santos Reis. Dia 2/6, né? Vila Oliveira. Dia 3/6,
Vilagem do Lago, dia 4/6, Major Prats, e dia 5/6, Maracanã. Tá? Os locais a definir. Tudo bem? Lembrar que por uma determinação do secretário, o coordenador de apoio ao Conselho Municipal de Saúde vai estar contribuindo e ajudando nesse levantamento dos locais e da estrutura. Ok? Alguma pergunta? Márcio? O presidente, se tiver, pedir para poder me enviar escrito certinho qual ficou as datas e horários finais, para eu poder fazer uma versão visual e postar lá no grupo do conselho, para a gente poder visualizar o cronograma de maneira mais prática. Aí é só mandar o nome e as datas certinho. Certo, a gente teve que fazer algumas alterações, esse ficou a indicação. Lembrar que é necessário uma organização entre os conselheiros para que a gente possa participar mais ativamente dessas plenárias, tá certo? Porque senão a gente sobrecarrega muito alguns conselheiros e no final a gente não consegue fazer o debate que a gente tanto necessita para construir esse plano municipal de saúde que nós precisamos. Cláudio. Cláudio, Abri o microfone aqui, tá toda dificuldade. Eu queria chamar a atenção nesse ponto também, nesse ponto que Fábio acabou de mencionar, né? Se a gente for fazer um levantamento dos conselheiros que participaram da pré-conferência, da Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, aí a gente vai ver que realmente o conselho, né, a sua plenária praticamente não participou, né? Foi alguns conselheiros que seguraram, levaram nas costas essa conferência, né? Nos temas que a gente trabalhou aqui, junto às categorias profissionais, às áreas temáticas de saúde do trabalhador, e sobrecarregar nem na própria plenária, na própria conferência regional. E isso é muito significativo e grave, né? Se a pessoa se dispõe a ser conselheiro municipal de saúde, participar da plenária do conselho, e ele não tem disposição de participar das atividades que o conselho determina, eu acho que aí a gente já tem um problema sério aí. Eu acho que tem que rever a pessoa dentro do conselho. Eu acho que a pessoa tem que fazer um exame de consciência, ver se realmente ele está disposto a participar da atividade como conselheiro, ou se não é a praia dele, né? Só dar o nome, aparecer de vez em quando na plenária ordinária ou extraordinária, eu acho que aí prejudica não só o grupo de trabalho do conselho, né? Os conselheiros que se comprometem, mas também o próprio município de Montes Claros, os usuários do SUS, os trabalhadores do SUS e as pessoas que prestam serviço e a própria gestão. E aí é Cláudio caiu. Márcio. Márcio. Daniele. Já estava o microfone aqui, estava com um problema por conta da chuva, presidente. O sinal de internet está Daqui a pouco você, com relação, senhor presidente, às plenárias, né? É importante só fazer uma contextualização aqui. O município ele vai fazer esse modelo de plenárias, são 8 plenárias mais uma plenária central para aprovação do plano, porque há essa necessidade. Lembrando que as conferências municipais de saúde, elas são de 4 em 4 anos. Aguarda só um momentinho, Cláudio. Depois de Márcio, você continua. As conferências municipais de saúde, que costumeiramente são o espaço de discussão que aprova o Plano Municipal de Saúde,
Ou falei, caiu da organização. Só um momento, Cláudio. O Márcio vai continuar ali, que ele tinha começado. E aí, o Conselho Estadual de Saúde ele vai realizar no ano que vem as conferências municipais de saúde, a estadual e a nacional. Né? Na verdade, o calendário de conferências é no ano que vem, nacional, estadual e a municipal de saúde. Para tanto, para aprovação do plano, e é necessário passar pelo Conselho Municipal de Saúde, nós vamos fazer essas plenárias, né? Já está previsto desde o início do ano. Precisou fazer algumas readequações por questão de adequação, inclusive financeira, para que haja suporte de lanche, de servidores da gestão que vão dar suporte, né, da relatoria, no TI, na estruturação, que tem locais que a gente já tem definido, que são auditórios, que já tem toda uma estrutura, mas em 1 ou 2 lugares pode ser que a gente precise levar telão, som e uma estrutura adicional que é do conselho. Então, dentro das plenárias, né, como buscou-se entender a necessidade dos grandes polos, que são muitos bairros, Montes Claros tem mais de 800 bairros, então automaticamente não dá para fazer em todos, né? Então seguiu-se aquela lógica das regiões macro, onde das grandes referências, né? Por determinação do nosso secretário, a gente também está mobilizando a Câmara de Vereadores, lideranças, igrejas, associações, né, onde a gente passa a partir da aprovação das datas, vou estar alinhando com o Alexandre para a gente fazer o trabalho de comunicação visual e dos convites, para conseguir a mobilização da população. Lembrando que para plenária final, a gente vai precisar do número mínimo de 50 delegados eleitos nas plenárias, né, regionais, e ela não vai ter eleição de delegado para a conferência estadual. A conferência municipal do ano que vem é que vai ser feita a eleição de delegados para a estadual. Então, assim, é preciso um trabalho de mobilização nos bairros, nas regiões, para garantir a participação popular, né? A gente já está em contato com lideranças locais para que a gente consiga a participação da comunidade num todo. Parte do Plano Municipal de Saúde, né, que vai ser discutido, não é ele todo, porque média e alta complexidade e geralmente não é nem nem são temas das discussões. As plenárias, para não sei quantos aqui já participaram das plenárias para Plano Municipal de Saúde, é ouvir mesmo a comunidade, é um espaço de voz da comunidade. Geralmente há muito mais queixas que propostas, né? Em alguns casos até xingamentos, a gente compreende a ânsia das pessoas que estão lá na ponta, mas é um espaço que o Conselho, a Secretaria Municipal de Saúde vai aos bairros ouvir e extrair as propostas da comunidade, e na plenária final elabora-se ali propostas que possam contemplar, né? Então, assim, já comecei a conversar com a equipe da gestão. A gente vai apresentar para o Conselho na íntegra quais são as ideias, quais são as temáticas e o que será proposto diretamente para ser discutido nas plenárias, né? Quem serão os representantes da gestão que vão estar lá para falar em nome da gestão, em nome do plano, né? E reforçar essa fala aí, né, da participação dos demais conselheiros. Eu acho que, por ser regionalizado e por contemplar boa parte da cidade, teria até como, numa reunião do conselho, na próxima reunião, talvez criar, né, comissões provisórias que possam participar nas regiões. Por exemplo, na região do Grande Renascença, quem são os conselheiros que moram mais próximos? Na região do Grande Independência, do Major Prats, para que a gente tenha um número aberto a todos que quiserem ir, né? Mas a gente entende o problema da locomoção também, é um trabalho voluntário, é à noite, né? E à noite todo mundo trabalha durante o dia e à noite tem seus compromissos, então, mas eu creio que por ser regionalizado, talvez a solução para a participação maior
seja exatamente essa, dentro da reunião do Conselho, montar essas comissões que vão estar presentes. Funcionou bem na gestão passada, na Conferência de Saúde, em 2023, funcionou bem essa divisão, né? Conselheiros que moravam nas regiões mais próximas, nas datas e horários, davam suporte. Era aberto a todos, né? O então presidente seu Aparício, a Adélia, que era a secretária da mesa, e outros, né, participavam, né, dividiam, como a gente, o Farley participou, ele lembra que a gente chegou a ter pré-conferências simultâneas, uma no Delfino, outra no Maracanã, no mesmo dia, Eldorado e Delfino no mesmo dia, Renascença se não me engano, Vila Oliveira no mesmo dia, então parte se deslocava para um lado, parte se deslocava para outro, e a gente conseguiu, com êxito, realizar a conferência. Só aproveitando o momento, acho que a gente precisa, como aqui está só os conselheiros, a gente precisa começar a compreender um pouco esse processo de conferência e o processo do controle social, né? Lembrar que a conferência ela deve acontecer no primeiro ano da gestão, né? Então, a conferência municipal, em regra, conforme a legislação, ela precisa acontecer no primeiro ano de gestão. Então, o primeiro ano de gestão seria esse ano de 2025 para fazer o plano de saúde 2026-2028. Né? Essa é a perspectiva da ideia do que está estabelecido na legislação. Infelizmente, a gente, de forma cultural, nós temos aplicado uma ideia que a Conferência Municipal ela está interligada à Conferência Nacional. Até uma forma mais fácil de articular, né, de aproveitar o movimento do Conselho Nacional, do Conselho Estadual, para fazer esse levantamento das propostas. Muitos municípios eles não têm uma estrutura organizada em relação ao controle social e, consequentemente, eles aproveitam esse momento. Mas, Montes Claros, pela dimensão que nós temos que começar a adequar esse processo. Então, no ano da Conferência Nacional, eu acredito que nós precisamos fazer da mesma forma que fizemos na Conferência da Saúde Trabalhador e Trabalhadora. Não a Conferência Municipal, e sim uma etapa, né, da Conferência Nacional dentro do município, para que a gente possa nos adequar a esse processo e garantir realmente que a política, que o Plano Municipal de Saúde, a Conferência Municipal de Saúde aconteça, para que a gente possa definir as diretrizes do governo local, do governo municipal, e não apenas uma perspectiva da metade do governo, como vem acontecendo. Agora, Só uma questão de ordem. O Cláudio. Só um minuto. É porque o que acontece? O Conselho Nacional e o Conselho Estadual, eles adotam critérios para eleição de delegados e para encaminhamento de propostas. E neles, lamentavelmente, eles disponibilizam isso no ano. Então, a gente realizar uma conferência municipal um ano antes, sem saber a quantidade de delegados, sem saber os critérios e como vai se fazer, é muito complicado, mas é algo que é um alinhamento que precisa ser discutido nas outras esferas. Inclusive, ele tem o Hernandes, tem outros conselheiros, você, né, que tem acesso ao Conselho Estadual, é uma discussão que ela precisa ser ampliada, porque o que acontece? O município acaba gastando duas vezes. Né? Ano passado, a gente realizou a Conferência de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, realizou a Conferência de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde, né? Esse ano teve a Conferência Macro, né? Por quê? Porque os outros municípios não fizeram. Eles foram praticamente obrigados a fazer agora. A gente já tinha um investimento de R$18 mil numa conferência do ano passado, com pré-conferências, né? Então, assim, essa questão ela precisa ser alinhada nas duas esferas superiores aí. Porque aí a gente faz uma conferência aqui, amanhã, digo amanhã assim, no espaço de 6 meses, um ano, o conselho, ele faz faz um documento orientador, manda para os estados obedecem, e aí os municípios, para se adequar a eles, vão ter que fazer nova conferência.
Cláudio. Então, retomando aí de onde eu parei, né? Que saiu aí, o negócio tem que voltar. Então, a gente pede encarecidamente que os conselheiros assumam a responsabilidade para poder não sobrecarregar os demais, né? A gente viu o esforço que foi, poucos conselheiros envolvidos na Conferência Nacional. A gente também gostaria de falar para todos os conselheiros que participaram da conferência, né, e das regionais que a gente elegeu os delegados que estavam lá assíduos, participando de todas, né, parabenizar e agradecer o esforço, né, principalmente os novos que não sabem como é que funciona uma conferência, né, e teve a oportunidade de aprender, né, a gente acertando, errando, a gente conseguiu aprender, e na próxima a gente vai estar mais evoluído nesse tempo, nessa situação. Eu gostaria de chamar a atenção, principalmente para a mesa diretora do Conselho Municipal. Vamos aguardar ver se o Cláudio volta. Pelo menos um minutinho. A Aniele já foi contemplada, né, Aniele? Sim, Farley, é a questão de nós estarmos fazendo parte nos nossos territórios. Seria mais viável também, porque nós conhecemos a realidade. Ok. Isso aí. Alexandre. Seguinte, Quando o Cláudio voltar, Alexandre, aí a gente passa para ele, tá? beleza. Mas sei que Eu vai já pode voltei, falar. mas o Voltou. problema todo é que... Eu já voltei, o problema é que está caindo aí a ligação toda hora. Você já encerrou, Cláudio, sua colocação? Não, aí eu queria chamar a atenção da mesa diretora, na hora que caiu, que tem que assumir realmente as regras do Conselho. Tá? Eu acho que não se pode, vamos supor, uma lista das pessoas que receberam ou não receberam aquilo que é de responsabilidade do Conselho Municipal, o secretário não ter essa lista, né? Não participar dessas atividades aí de organização. Ele tem que ter todas as informações, o secretário do Conselho, a mesa diretora, e não deixar isso tudo nas costas de Márcio, para Márcio passar essas informações, então ele guarda essas informações e, na hora que é necessário, a mesa diretora solicita. Mas ele não é membro da mesa diretora e ele não é o secretário do Conselho. Tá cortando, Cláudio. Cortou. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Deve ser internet por causa da chuva. A chuva está fazendo uma zoada doida aqui. Estou falando assim, que a mesa diretora tem que assumir a responsabilidade das ações do Conselho, né? E a gente não pode aceitar que isso fique tudo nas costas de Márcio. O secretário do Conselho, ele tem que ter acesso a todas as informações que envolvem o Conselho. Não dá para, vamos supor, o Márcio tem uma lista referente à transferência das diárias e o secretário não tem essas informações. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração, isso tudo a gente tem que... Porque sobrecarrega Márcio, né? E muitas das vezes Alexandre fica sem saber dessas questões para poder passar para a gente. E eu acho que o que diz respeito à Conferência Municipal de Saúde, quem tem que estar à frente disso é o Conselho Municipal de Saúde, né? Não simplesmente a gestão municipal, o Conselho, a Secretaria de Saúde, determinar como vai ser feito, de que maneira vai ser feito, e empurrar para a gente com ela abaixo, né? Eu acho que a gente tem que sentar para poder rever esse tipo de comportamento, para que a gente possa realmente efetivar o controle social nas decisões, principalmente naquilo que é proposta de melhoria de saúde para a população. Tá? Então, eu peço que os conselheiros comecem a pensar sobre essas questões, a mesa diretora realmente comece a perceber e assumir a responsabilidade dele, e que Alexandre tenha todas as informações que a gente precisa. Eu acho que ele tem que ter acesso a tudo, para que a gente possa fazer com que
aquilo que você iniciou, Farley, falando da necessidade do amadurecimento do Conselho Municipal de Saúde, nessa nova política, né? Não aceitando, vamos supor, fazer um plano de saúde fora daquilo que a legislação determina e que a gente consiga vencer esses obstáculos, né? Porque a gente percebe aí que existe um ciclo vicioso, né, de gestões anteriores, gestões do Conselho anteriores, que a gente está se deparando agora, que a gente tem. E isso é materializado, que a gente não participa nem na questão da criação do orçamento do próprio Conselho. Então, essas questões aí a gente tem que começar a pontuar e buscar soluções, né? Se precisar mudar a legislação municipal que está ultrapassada, eu acho que a gente tem que fazer uma audiência pública, chamar a população, os vereadores para nos apoiar nisso aí, e a gente conseguir avançar. E é essa a solicitação, né, que eu peço aos conselheiros começarem a pensar sobre isso, para que a gente possa fortalecer nosso conselho. Só isso, obrigado. Só uma questão de... Alexandre primeiro. Eu queria pontuar duas coisas. A primeira é que a gente chegou no momento em que há dados que foram coletados o suficiente, e isso é relacionado ao que Cláudio chegou a falar, sobre a participação na conferência, sobre a proporção, sobre a realidade, quando você vê um contraste, por exemplo, por mais que 50% da paridade seja disponibilizada aos usuários, na conferência que a gente teve, em números brutos, a gente tem 124 usuários participando e 197 trabalhadores. Durante as reuniões do conselho, as ordinárias, as extraordinárias, a gente tem uma participação geralmente bem recorrente de vários conselheiros e uma ausência recorrente também de vários conselheiros. Alguns justificam, outros não. E de acordo com o regimento, a falta não justificada, seguida por 3 vezes, ela deveria ensejar uma avaliação ali sobre permanência ou não dessa entidade. Então, o que eu quero dizer? Esses dados agora eles estão mais ou menos suficientes e eu gostaria que, caso o conselho, o pessoal, tivesse alguém para poder me ajudar a poder fazer agora uma gestão de informação, que é pegar esses dados e extrair informações. Por exemplo, saber quantos % de usuários vêm às reuniões. Então, vamos supor que a gente tenha 20 pessoas e 15 desses aí são da gestão ou do trabalhador. Então, por mais que a gente tenha a maioria dos conselheiros sendo usuários, dentro da participação nas reuniões, a gente teria o que é chamado, dentro das orientações do Conselho Nacional, de subrepresentação. Então, esse tipo de análise aí, ele requereria uma certa ajuda, e se for possível, dentro das comissões, encaixar isso aí, eu acho que seria um momento da gente poder fazer um levantamento desses dados e poder tirar informações. Ponto 2, eu queria, se possível, que o que tiver já, mesmo de forma preliminar e inicial, o que tiver decidido, conforme a coordenação, o Márcio apresentou, sobre datas, locais, o que vai precisar ser levantado, essas decisões, mesmo se preliminar e provisório, se puder formalizar isso de maneira escrita e poder repassar, para a gente poder ter, mesmo que provisoriamente, saber mais ou menos o que está acontecendo, poder ter essas informações ali facilmente acessíveis e claras, mas não só dentro da reunião falando, mas formalizada o que está até então, para a gente poder pelo menos começar já a ter algum tipo de previsão, cronograma e datas, etc. Esses 2 pontos. Senhor presidente, só questão de ordem, na fala a primeira fala lá do Alexandre, com relação à relação das pessoas que não receberam, o que acontece? A gente tinha feito e o Alexandre participou disso, um formulário de prestação de contas, da mesma forma que nós mandamos praticamente todo preenchido o formulário de requisição de diária, o formulário de prestação de contas, ele foi colocado à disposição para ser preenchido lá na conferência, ao término da conferência, né? Aconteceu de o pessoal sair, né, assinar o formulário de prestação de contas antes do horário, ir embora, né, e algumas pessoas que não receberam falaram que deixaram o nome, né, numa lista de quem não recebeu. Né? No entanto, os levantamentos feitos até o momento, e aí a gente
está trabalhando nisso, e eu acho que não é bom a gente ficar soltando as coisas sem ter um direcionamento final, né? Foi feito um levantamento preliminar, né, do número de solicitações diárias, o senhor assinou, inclusive, 3 memorandos que foram encaminhados, e o processo é moroso, ele sai do recebimento, passa pelo financeiro, vai para o controle interno, volta para a tesouraria, que vai para a fonte de pagadora, né, que é o próprio sistema financeiro, a tesouraria, e levantou-se que até então 67 pessoas não teriam recebido. No entanto, é sabido do Conselho, né, da mesa diretora, da Secretaria Executiva, com relação à questão de alguns prazos, né, tanto do prazo do Conselho Estadual de Saúde, que determinava que até o próprio dia 10 poderiam ser realizadas plenárias municipais, e alguns municípios realizaram essas plenárias no dia 2, 3, 4, e no dia 4 encerrou-se o recebimento da solicitação de diária, isso foi previamente comunicado nos grupos, através de vídeo, através de áudio, através de explicações. Então, assim, só que, no entanto, o pessoal encaminhou depois, teve pessoas que mandaram durante a conferência, na quarta-feira, na sexta-feira, e volta lá atrás na legislação municipal, né, para pagamento de diária. Então, isso é muito complexo, não dá para a gente... Rapidinho aqui, só para poder deixar o Eu negócio. queria assegurar da minha fala, eu fiquei escutando todo mundo falar, eu estou falando depois, se pudesse... Né? Só um minuto, Márcio. A questão da conferência, nós vamos discutir posteriormente, porque é uma questão que ainda falta dados, entendeu? Sim. Então, não, mas foi colocado aí o questionamento, eu estou respondendo. Com relação à questão da gestão está determinando, volto lá atrás, no dia 9 de janeiro, foi protocolado pela mesa diretora, junto ao gabinete, a programação do Conselho Municipal de Saúde para o primeiro semestre, contando desde as plenárias municipais da conferência até as plenárias e a plenária final de execução do plano. Então, acho que está faltando conhecimento aí, porque o documento ele foi protocolado, tem cópia dele protocolado no Conselho, foi discutido amplamente na primeira reunião ordinária do ano. Então, um conselheiro ou mais conselheiros desconhecerem a programação do Conselho para o ano ou para esse primeiro semestre, aí é questão pessoal de cada conselheiro, né? Tá essa programação, houve o protocolo do documento, né? Houveram reuniões da mesa diretora com a gestão, e o que a gestão está fazendo é providenciando questões que, não sei, eu já falei isso semana passada, e reitero aqui, de repente, né, o conselho, através da secretaria executiva, dos conselheiros, se quiserem assumir aí onde vai funcionar, que horas vai funcionar, o que precisa comprar, o que precisa estar lá, fiquem à vontade, tá? O secretário determinou que a gestão não deixe faltar nada de relação à estrutura para o conselho, mas se o conselho tem esse braço e essa perna aí para caminhar sem a estrutura da gestão, nesse apoio na construção, também, assim, a gente está aqui para servir, e está servindo, né? No entanto, se houver, por qualquer tipo de questão aí por parte do Conselho, assumir isso, a mobilização popular, os locais para realizar a estrutura, tudo que a gestão tem providenciado, nós não vamos nos opor, não. Tá? A gente vai continuar dando o suporte que o Conselho solicitar. vamos para outra sala. Para outra sala, já. Depois Joel. Tem como mandar o link aqui no chat, por favor? Já está no chat. Obrigada. O protetor está mudando.
É, Se Márcio, demorar só 5 minutos, né? De 1 hora, né? Previsão, às vezes a gente erra, né? Vamos fazer o seguinte: o que for da conferência e o que for relativo à quinta conferência nacional, a gente vai fazer um debate posterior, tá certo? A gente já fez esse debate na mesa diretora, a gente entendeu que não era pertinente a gente trazer para agora esse debate, porque ainda falta algumas informações. Eu acho que o que a gente tinha como colocar foi a necessidade da gente aprender com esse processo, né? Concordo com o Márcio, desde o dia 9 já foi apresentado o plano de trabalho, está havendo algumas adequações a esse plano de trabalho, principalmente devido a as dificuldades que foram feitas na questão da quinta Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador. Então, nós vamos fazer uma adequação desse processo e, com Inclusive, certeza, garantindo recurso para as coisas que faltaram, né, é, Fábio? Assim, e, faltou é, lanche nas pré-conferências, faltou estrutura. Essa readequação é para que não falte, inclusive, estrutura isso. financeira para as plenárias. Então, o que que acontece? O secretário, ele colocou o Márcio para resolver as questões relativas à estrutura junto à secretaria. Isso é uma questão do secretário, ele definiu isso. Agora, a forma, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a convocação. Então, nós estamos convocando. Agora, como quem tiver, como se diz, a perspectiva de participar ativamente desse processo, vai participar ativamente do processo. Então, nós vamos definir aí na próxima reunião a questão dos coordenadores das câmaras técnicas, das comissões, e isso vai facilitar muito o nosso processo de trabalho e começar a colocar a responsabilidade para cada um. Assumir a responsabilidade e entregar o produto, né? Porque não dá para que a gente faça as discussões e, no final das contas, a gente não consiga entregar o produto. Nós precisamos entregar o produto, né? E começar a não centralizar todas as questões na mesa diretora e na presidência, porque não dá conta. Nós não somos funcionários do conselho, nós somos colaboradores voluntários do conselho, né? Isso é importante demais mencionar, porque se a gente sobrecarregar algumas pessoas, não vamos conseguir evoluir na questão do conselho. Então, o que é a reunião de hoje, a nossa? É definir a convocação, então a gente sabe disso, como vai ser o modo de apresentação, nós vamos debater. Também entendo que o plano, a proposta do secretário, a proposta da secretaria, ela pode servir como uma das bases dessa discussão, mas nós também vamos definir quais são as bases de discussão que nós queremos. Então, eu acho que é uma construção. A lembrar que a plenária é uma atribuição, na verdade, a grande perspectiva era que fosse feita uma conferência. A gente não tem condição de fazer uma conferência agora, principalmente por ter feito uma outra conferência numa dimensão que foi feita a conferência da quinta Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador. Então, nós vamos fazer as plenárias. E dessa plenária nós vamos debater essa questão e, se necessário, aprovar o plano que foi estabelecido orçamento, senão a gente pode, dentro da própria plenária, estabelecer as diretrizes que o Conselho e a participação popular definir, tá certo? Então, o que é agora? Eu quero saber que quem concorda com a convocação, né? Convocação, primeiro ponto é a convocação. Então, vão ser essas 6 locais, mais a conferência, mais a plenária no dia 18. É isso, né? Então, vamos para a votação. Acho que, senão a gente vai remoer coisas que a gente ainda não tem os dados concretos para isso. E nem quais são as diretrizes que nós vamos seguir. Que vamos ter que encontrar soluções, eu acho que a gente vai ter que encontrar, mas não vai ser nessa reunião que a gente vai fazer isso, tá certo? Então, e outra questão, nós fizemos uma reunião, a mesa diretora definiu atribuições de cada um dos membros da mesa diretora, nós definimos
realinhamos a atribuição de todo o processo, tanto da mesa diretora quanto da secretaria executiva, para que a gente tenha um andamento melhor, tá certo? Então, vamos lá. As datas eu já mencionei. Eu coloco em votação quem aprova a convocação. Levante a mão. Emanuele, Rafaela, Cláudio. Ok. Convocação aprovada, tá? Depois nós fazemos a convocação para que a gente possa começar a fazer os processos de levantamento de recurso, né? Porque senão a gente não consegue nem operacionalizar essa plenária até o dia 20 de 18, né, Márcio? Ok? Alguém quer mais falar? Joel não entrou, né? Ô, presidente, dia 18, aí eu precisava de uma confirmação do Conselho Estadual da data da conferência, se vai ficar 9, 10, 11, 12 e 13 de junho, porque a partir daqui agora o prefeito municipal vai solicitar a data lá do dia 18 para a Mans. Como Montes Claros faz parte, né, compõe a Associação Mineira de Municípios, para conseguir o espaço gratuitamente é feito através da solicitação do prefeito. E aí já está o documento pronto, né, para ser encaminhado para o prefeito e para a reserva da data lá na Mans, conforme foi solicitado. Todo o aparato de lanche, estrutura física, TI, relatoria, tudo que corresponde à gestão já foi providenciado, as diretorias informadas, né? Já desde a princípio está tudo certo, tanto para as plenárias e para a plenária final. Nós já temos alguns locais confirmados, dos 8 já tem 5 locais confirmados, a gente está na eminência de confirmar os outros 3, 2 hoje ainda, né? Ao término da reunião, creio que já teremos confirmado e a gente já vai apresentar tudo para a reunião ordinária do dia 7 de maio, que inclusive é meu aniversário, levem presente, por favor. E por último, presidente, só para encerrar aqui minha participação, aí, ó, 2 presentes. Por último, presidente, com relação à questão das datas aí levantadas, uma outra sugestão é que, a partir de que forem definidos os conselheiros que vão estar participando, a gente vai pegar, né, através da gestão, cada diretor ou gerente de pasta, para fazer uma reunião explicando os pontos, ponto a ponto, do que vai ser discutido. A gente precisa tematizar, né, as plenárias. Então, seria bom que o Conselho também, a partir dessa reunião, possa começar a pensar e propor, através do Conselho mesmo, discussões, né? Uma discussão de um tópico ou 2, porque o segmento é a abertura, é uma coisa mais rápida, geralmente não tem tanto discurso, nem tantas autoridades nessas plenárias, é mais uma explicação rápida de como funciona a plenária. A partir daí tem uma espécie, não é nem, vamos nem chamar de palestra, né? Os representantes da gestão fazem as considerações com base naquilo que é construído, né, dentro do plano, do que está sendo a visão da gestão, e aí a gente pega a visão do conselho e a visão também do usuário, para que seja feito, para que seja anexado, como o Bruno falou na reunião anterior, no documento final do plano, as propostas da comunidade via conselho. Então, a gente vai debater isso posteriormente, tá ok? Vamos primeiro colocar na mesa diretora, ver o que a diretoria executiva pensa sobre o assunto. Primeiro a gente fez a convocação, pela necessidade do prazo de fazer a convocação, mas ainda os detalhes desse processo de como vai funcionar
a estrutura interna da conferência, a gente vai fazer esses debates e, com certeza, vamos convidar a secretaria para participar. Por Ok? fim, presidente, lembrar que Tá na no hora. Diário Oficial da próxima quarta-feira, se não me engano, assim que a gente tiver o documento do conselho da convocação, o prefeito vai fazer a convocação no Diário Oficial, possivelmente da próxima quarta-feira. Então, depois da reunião, faça a deliberação ou a portaria da convocação e me encaminhe para a gente dar os encaminhamentos para ser publicado no Diário Oficial com as datas aprovadas na reunião. Tá, hoje a gente já avançou bastante, eu não vou conseguir fazer, tá? Mas logo que eu conseguir, eu encaminho. Então, vamos dar como encerrada a reunião nossa? Rafaela, Boa tarde só a quem todos. comprovou, né? Boa tarde a Então, todos. boa tarde, fique com Deus. Com Deus, pessoal. Presidente, Declarada já te encerrada a encaminhei, nossa viu? reunião. Como é que é? Te encaminhei já a deliberação de hoje da Programação Anual de Saúde, a ata da 254, essa 253 eu vou atualizar ainda, a deliberação, essa de aprovação, a resolução para convocação da plenária, aí precisa detalhar ali ainda, acho melhor guardar, definir pelo menos o local para colocar nela. E acho que portaria não vai ter não. Então tá ok. Fique com Deus. Sim. Até a próxima. Até mais, gente. Com Deus.